Pronto, galera, tô gravando a tela do computador. Deixa eu mostrar o meu quadro para vocês. Pronto. Todo mundo vendo o quadro? Sim. Sim. Show. Aff, Maria. Estourou meus ouvidos. Então vamos embora. Bom dia para todo mundo. Como é que vocês estão? Tudo em paz? Se cuidando? Tá. Contagem regressiva, né? Hoje são 15. Voltamos dia 4, eu acho. Falta meio mês ainda. Ai, meu Deus do céu. Se não se estender o prazo, né? Ah, nem fale nisso. Tomara que volte, não aguento mais tanta atividade em casa. Também, ó. Depois vou dizer, fica comigo, Senhor. Eita, tem alguém com o rádio ligado aí. Ô, comédia. Galera que tiver TV, rádio ligada, desliga o fone para eu poder ser escutado. Show. Eu tô igual essa pessoa aí que falou. Tem atividade. Foi Narnia. Agora que eu vi que o canal tá aparecendo, vai aparecer também. Minha beleza precisa ser mostrada. É o Webster falando? Não, mano, faz isso É. não, mano. Poupa nós. Ô, Hélio. Nos poupe, mas. Vai ser traíra e eu tô canto, criatura. Não, pode ficar aí. Não, pode tirar essa câmera aí. Se fosse pelo menos vestir uma blusa. Eu tô de blusa. É que é preta. Vale. Ah, porque tá na sombra. Pronto, vamos começar então. Todos vendo meu quadro? A aula de hoje é movimento circular. Vamos lá, deixa eu afastar aqui. Pronto, a aula é bem simples. Eu quero passar dois conhecimentos para vocês hoje sobre movimento circular. O primeiro são os conceitos iniciais, não é? De onde é que surgiu o estudo, algumas equações importantes. E o segundo é como o movimento circular pode ser transmitido de um canto para outro. Então, por exemplo, no dia a dia, eu botei aqui no quadro 3 exemplos de movimento circular. Um ventilador, né? Movimento circular pode ser uniforme ou variado, assim como a gente viu o retilíneo. Ok? Pode ser um movimento circular cada vez mais rápido, ou cada vez mais devagar, ou então com velocidade constante. Ventilador, alguém em cima de uma bike e engrenagens. Dentro de um relógio ou alguma coisa assim. São 3 exemplos aí do dia a dia de movimento circular. Beleza, até aqui, o movimento circular está sempre presente no nosso dia. O tempo todo. Alguém sabe me dizer mais algum exemplo de movimento circular, fora esses que eu mostrei no meu quadro? O relógio. Sim, os ponteiros de um relógio, exatamente. Não é tão fácil da gente ver. Moinho de vento? Moinho de As vento, rodas de um carro. as rodas de um carro. Tudo isso aí tem movimento circular. Aqui em Fortaleza, quando eu estou indo a caminho do centro, eu passo por um radar da base aérea, fica o tempo todo girando. Né? Um farol pode ser um movimento circular. Então tem muito exemplo do dia a dia. Mas vamos lá, está aqui o desenho. Né?
um círculo. E aqui vocês podem ver em laranja, por cima da linha, é o ΔS. E aqui de azul, o Δθ, que é o ângulo, né? Então, de cara, a gente precisa saber que existem dois tipos de grandezas. As lineares, que é por cima da linha, por onde realmente o corpo está se movendo, né? Movimento circular pela trajetória. E o ângulo que ele percorre aqui dentro da circunferência, né? Que é a grandeza angular. Então, por exemplo, o espaço linear é esse ΔS, que é por cima da linha. Para uma volta inteira, quanto vale o comprimento desse ΔS? Comprimento de uma circunferência, né? Então tá aqui, ΔS é igual a 2πr. Esse é o comprimento por fora, pela linha. Por isso é chamado de espaço linear. Ei, professor, Oi. na atividade vai ter o valor de π? Quando tiver, sobre o ΔS? Luiz Webster falando? É. Show, Luiz. Vai sim. É para ter. Quando não tem, a gente adota o que é conhecido, né? 3,14. Mas na maioria das vezes ele arredonda para 3 nas questões. Tá, obrigado. Tranquilo? Galera, quem tiver dúvida, faz como o Webster aí. Ativa o microfone e fala comigo. Pode repetir de novo o que o senhor falou, não entendi nada. Posso? Quem falou é Ana Luísa, né? Sim. Vamos lá, Ana Luísa, olha só. Se tu imaginar, por exemplo, um garoto girando um barbante, né? Uma pedra. É um tipo de movimento circular. Tranquilo? Sim. Um garoto girando uma pedra. Então, o caminho que essa pedra está fazendo no ar é esse caminho aqui por cima da linha. Esse laranja aqui, ó, do meu quadro. É o que a gente chama de ΔS, é o espaço linear. Ou seja, o garoto gira na pedra, a pedra ia fazer o caminho que o mouse está fazendo. Até completar uma volta. Então, por cima da linha, o caminho da pedra, girando, é o que a gente chama de espaço linear. Isso para uma volta, a gente tem da matemática que é o comprimento de uma circunferência, né, que vale 2πr, que nem está aqui. Esse é o espaço linear. Já se eu olhar para dentro, no ângulo, uma volta vai de 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Pelo ângulo, a gente chama de espaço angular. Então é só essa diferença que eu quero fazer. Existem dois tipos de grandeza. Um chamado de linear, que é por cima da linha, e o outro chamado de angular, que é por dentro, no ângulo. O espaço linear é o comprimento da circunferência, vale 2πr, para uma volta, claro, né? E dentro aqui, no ângulo, uma volta vale 2π. Então, existem dois tipos de espaço, o espaço linear e o espaço angular. E a única diferença de um para o outro, vocês podem ver aí, que é um R. Então a gente pode muito bem dizer que o espaço linear, ΔS, é o espaço angular, 2π, né, ó, vezes o raio. Então essa formulazinha é conhecida da matemática, ok? E aqui a gente pode ter várias medidas de ângulo. 0 graus, 90 graus, 180 graus. Passando de graus para radianos, que é outra medida, é colocando π, 0 graus é 0π, 180 graus é π. Então isso aí também vem da matemática, tá bom? Essa primeira parte do quadro.
Todo mundo entendeu? Só o que eu quero que vocês entendam é que existem dois tipos de grandeza. Uma chamada que é pelo ângulo, chamada de linear. Professor, tá chiando, fones. Não dá pra entender nada. Deixa eu tirar ele daqui. Alô, alô, som testando. Soldado, tô na escuta. Show. Oh, comédia. Cara, que saudade de dar aula, na real. Eu tô com saudade. O senhor não começou a aula como era pra começar. Né? O bom dia estrondoso, tremendo as bases de tudo. Aí quebrou outro lado do fone. Tem que dar o tchau estrondoso. Justamente, tá fazendo falta. Olha Valeu, o Jean. Não, mano. Fala, Jean. E aí, tudo bem? Tranquilo, Bom dia. meu irmão. Bom dia. Melhorou o áudio, Ana Lu? Melhorou. Ó, Show. melhorou. Tá bom, tá bom. Melhorou, só foi durante aquela hora. Ei, mano, tô te ouvindo não, ó. Acaba a aula, tá dando certo não. Bora. Voltando pro quadro. Vocês estão vendo o quadro ainda? Sim. Sim. Afirmativo. Sim. Show. Então até agora só o que eu falei. É que existem dois tipos de grandeza. Quando a gente fala de movimento circular, uma chamada linear, que é pela própria trajetória do corpo, por fora, por cima da linha. Essa vale 2πr, é o espaço linear. E por dentro, que é o ângulo. Que uma volta no ângulo vale 360 graus ou 2π. Então, professor, Pode dizer. ó, o espaço linear é o círculo em si, é o movimento que o objeto percorre, e o ângulo em si, vamos supor que é o braço do garoto, que o senhor disse que ele está girando a pedra, é o ombro. É, O excelente. espaço angular. Pronto, excelente comparação. Ou seja, Caio, né? Aham. Ó, galera, o que o Caio falou. O movimento da pedra, a própria pedra, é o espaço linear. E o movimento do braço do garoto, né? O barbante, por exemplo. O barbante que está girando é o angular. É exatamente isso, Caio. Show de bola. Então existem dois tipos de espaço. Então, é tipo assim, um é a ação do garoto, a outra é o que tá causando? É? Assim? É, são dois tipos de grandeza, né? Uma chamada de linear, que é o movimento da pedra em si, é por onde a pedra está passando, né? Por cima da linha. É ela que está executando o movimento que a gente está observando, movimento circular. Para ela, uma volta vale 2πr. Já o barbante, aqui por dentro da circunferência, no ângulo, uma volta para ele vai ser só 360 graus, ou 2π. É o que a gente chama de espaço angular. Beleza? Vamos para frente. Professor, Oi. assim vamos dizer, o menino da bicicleta, Certo. ele vai dar um looping de 180 graus. O que vai contar é o menino rodando na bicicleta ou a roda da bicicleta? Entendi. Depende da situação da questão, né? Por exemplo, se o menino da bicicleta estiver numa corrida e a pista for circular, ele mesmo está executando movimento circular dentro da pista. Tranquilo? Tá entendendo? Aham. Agora, se eu olhar não para o garoto em si na bicicleta, mas se eu olhar para a roda da bicicleta, né, para o aro da bicicleta, então é outro tipo de movimento circular. Então, depende do que a questão está trazendo para a gente. Já mais na Certo. frente eu vou pôr uma questão. Beleza? Certo. Então, simbora. Próxima parte do quadro.
Próxima parte do quadro são algumas definições importantes. Tá? Por exemplo, o que é frequência e o que é período. Olhem as definições aí. Deixa eu botar ela aqui para o meio. Pronto, o que é frequência? Se a gente pensar em algo que é muito frequente, é algo que se repete muito. Deixa eu voltar aqui para vocês me verem. Pronto, por exemplo, algo que se repete muito, todo dia. Quantas vezes você dorme? Por exemplo, por mês? Depende. Depende. Na quarentena, normalmente. O Atila falou. Na quarentena, né? Na quarentena a galera costuma dormir mais vezes por dia. Umas 23 horas, mais ou menos. Não, umas 3 vezes por dia. Ou seja, frequência é isso. É o tanto de vezes que alguma coisa se repete. Deixa eu ver se vocês estão entendendo. Qual é, por exemplo, a frequência com que E professor, diga, pode dizer. tipo, ó, a gente tá na escola e todo dia não tem a frequência de chamada dos alunos. Aham. E tipo, ela acontece em cada aula. É uma frequência, é um bom exemplo ou ainda tá errado? Não, é um excelente exemplo. Não é? Frequência existem toda vez que alguma coisa se repete. Então, quando a gente estava indo à escola, não é? A sua frequência é a sua presença em aula. Ela se repetia todo dia e todas as aulas. Então, realmente isso é uma frequência. Qualquer tipo de movimento circular, ele volta a se repetir. Então, o número de vezes que ele se repete durante 1 segundo, isso é o que a gente chama de frequência. Vamos voltar lá para o quadro, para vocês verem a definição. Aí, o que é frequência? Frequência é o número de voltas por unidade de tempo. Ou seja, voltas por segundo. A cada segundo, o corpo que eu estou analisando dá quantas voltas? Esse número de voltas a cada segundo, ele é chamado de hertz, em homenagem ao cara que estava estudando isso. Ou também pode ser voltas por minuto. É chamado de rotações por minuto, RPM. Né? O que interessa é que é frequência. É o número de voltas em uma unidade do tempo. Ou é por minuto, ou é por segundo. Então aí como transforma de um para o outro, né? De Hertz para RPM, basta multiplicar por 60. De RPM para Hertz, basta dividir por 60. Então frequência é o número de voltas que alguma coisa, que o movimento circular dá, por segundo ou por minuto. Isso é frequência. Já período. Período passa a ideia de tempo. É o tempo que passou. Não para várias voltas, mas agora para uma volta só. Né? Enquanto frequência é o número de voltas a cada segundo, o período é o tanto de segundos que passou para uma volta se completar. Notem que um é o contrário do outro. Por definição, um é o contrário do outro. Enquanto em frequência eu conto o número de voltas em um tempo, o período eu conto o tempo que passou para uma volta. Então, essa relação, frequência é o inverso do período, 1 sobre t, ou então o período é o inverso da frequência, 1 sobre f. Né? Isso é frequência, isso é período. Beleza? Deixa eu ver se vocês estão entendendo. Ó. Aqui nessa situação do quadro, a gente tem 2 corredores, o A e o B. Um está correndo na raia de dentro
a raia mais interna, né? E o B está correndo na raia mais externa. Alguém quer falar? É o Isombolt e o Flash. Quem você acha que é o Flash? Né? Quem é o mais rápido? O B. O B porque tá longe ou o A porque tá na volta mais interna? Olha só, vamos ler aí, ó. 2 corredores treinam em uma pista circular. O corredor A corre pela pista interna, enquanto o corredor B corre pela pista externa. Beleza. Olha o detalhe da questão. Os dois são iguais. Isso, sabendo que os corredores completam uma volta no mesmo intervalo de tempo, ou seja, os dois dão uma volta ao mesmo tempo. Compare as velocidades linear e angular. Então vamos entender o que é isso aí. Tem um que está mais rápido que o outro, falando de forma linear. Porque se eu falar de forma angular, ou seja, os dois dão uma volta juntos. Os dois completam 360 graus ao mesmo tempo. Eu estou falando de ângulo. A velocidade angular dos dois é a mesma. Mas a velocidade linear? Qual dos dois vocês acham que tem que correr mais rápido pela pista? O B. O B. O A. O B, olha só. Quem é que tem a maior distância para percorrer? Travou. Dentro da pista. É o que está mais por fora ou é o que está mais por dentro? Tá por fora. Isso. É o que está mais por fora. Ele tem uma maior distância para percorrer do que o que está mais por dentro. Ou seja, se o B vai percorrer uma distância maior do que o A, estou falando linear agora, por cima de onde ele está pisando, pela pista, né? Se ele vai percorrer uma distância maior do que o A, e ainda assim ele completa uma volta ao mesmo tempo que o A, significa que ele está correndo mais rápido. Então existem 2 tipos de velocidade. Novamente, uma chamada linear. Essa é diferente para os dois. Pessoal, o senhor tá Fala, Webster. calado ou tá travando? Está travando. Tá travando. Tá travando a imagem? Pode ser a internet. Como é que tá aí, Tá, galera? não só a imagem, a voz também. Alô, alô, som, é só com o Webster, galera. Todo mundo tá me ouvindo? Como é que tá a imagem de vocês? O áudio? Eu estou ouvindo. Meu Deus, certo. Alguns tá travando. Que é a internet. Eu acho que é... Eu só o meu que tô travando. Não é só o seu não, tem alguns que estão falhando realmente. Pode ser a minha internet, pode ser a tua internet. Né? Senão tem que fechar a aula. Pode ser o aplicativo também. Também tem. Tá querendo fechar a aula aí, mano? Que isso? Digo, Aula Ó, o Gustavo aí, ó. O áudio tá ok, a imagem tá ok. Tá pensando em funk, é o Gustavo. Ô, comédia. Fecha a câmera, Webster. Aí vê se melhora se fechar a câmera. É, talvez fique melhor realmente. Então vamos voltar. Tava falando pra vocês sobre esses 2 corredores, o A e o B. Né? E a pergunta que eu fiz foi qual dos dois é o mais rápido. Falando de velocidade. Quando a gente fala de velocidade, a gente pode falar de 2 formas. Ou a velocidade linear, que é a própria pista que eles estão percorrendo, ou a velocidade angular, que é o ângulo que eles fazem na pista, né? 30 graus, 60 graus, uma volta seria 360 graus. Então, como na questão ele disse que os dois completam uma volta, olha só, tá em negrita aqui, ó. Os dois completam uma volta no mesmo intervalo de tempo, ele está dizendo que a velocidade angular deles é igual. Ou seja, os dois completam 360 graus juntos. Tá tranquilo isso para todo mundo?
diferenciar o que é linear e o que é angular? Tá tudo tranquilo até agora. Agora eu só tive uma dúvida sobre a frequência e o período. Pode dizer, é o Caio, né, que tá falando? Aham. Qual a dúvida, Caio? Deixa eu voltar lá. Tipo, eu senti dúvida na... Como é que eu posso dizer? Como é que eu posso Relacionar os diferenciar um dois? do outro? Exatamente. Pronto, então vamos procurar exemplos, tá? Por exemplo, deixa eu tirar aqui, deixa eu voltar para vocês. Por exemplo, eu tenho um cachorro aqui em casa. Se eu disser que ele faz cocô no meu quintal 4 vezes ao dia, eu estou falando de frequência ou estou falando de período? Frequência. Frequência. Exatamente. Então, falando de frequência. Então, exatamente. Então, quando passar essas 4 vezes ao dia, vai se tornar um período. Pronto, aí se eu contar o tempo em que ele faz uma vez, ou seja, em quanto tempo ele demora cagando, isso seria o período, entendeu? O tempo para uma repetição. Tipo, o professor fala, meu cachorro demora 2 minutos para fazer cocô no meu quintal. Isso seria o período. Isso seria o período, exatamente. Então, é o tempo para uma repetição. Então, período é o tempo, coisa é... E frequência Eu não sei o nome. É isso mesmo. Pronto. Tipo, tem uma corrida de Fórmula 1. Show. A frequência são 30 voltas. Assim que tiver uma volta, das 30 vai ser um período. E quando se completar as 30, vai ser a frequência. Perfeito. Entenderam? Estão me mostrando que entenderam. Show de bola. Então, frequência é o número de voltas. Enquanto que período é o tempo para uma volta. Né? Show de bola. É importante entender isso porque a maioria das questões, tanto do Enem quanto da UES ou de qualquer outro vestibular, envolve esses conceitos. Não dá para resolver a questão se você não souber o que é frequência e o que é período. Já eu coloco uma questão para vocês. Vamos voltar para o quadro. Eu estou querendo realmente fazer com que vocês entendam que existem 2 tipos de grandeza quando se fala de movimento circular. Uma chamada linear, espaço linear, velocidade linear, e outra chamada de angular. Espaço angular, velocidade angular. Deixa eu mostrar o meu quadro de volta para vocês. Pronto. Vai ter alguma questão para gente ter uma noção? Aí sim, logo aqui no final, ó, botei uma questão exemplo. Maria. Beleza? Questão exemplo. Mas primeiro vamos entender o que é velocidade angular e linear. Então, olha só. Voltando aqui para a situação dos corredores. A gente já sabe que os dois completam uma volta juntos. Ou seja, a velocidade do ângulo deles é a mesma. Os dois completam 360 graus. Os dois completam uma volta no mesmo tempo. Essa é a informação que a questão deu pra gente, né? Que o exemplo deu pra gente. Então, a velocidade do ângulo deles, a velocidade angular, ela para uma volta, ela vai ser 2π sobre t, que é o tempo, né? Que é o período. Os dois é igual isso aí. Os dois completam uma volta juntos. Agora, a velocidade linear, ela envolve o espaço linear, ΔS. E a gente viu no quadro anterior que o ΔS é o quê? Olha só. Para uma volta. O ΔS vale quanto? Ó? Comprimento de uma circunferência. 2πr. Enquanto que o angular vale só 2π. Então, voltando para lá, para a velocidade, a gente vai fazer a diferença entre as duas.
A velocidade linear, tá aqui ela. Velocidade por cima da linha é ΔS sobre ΔT. E o ΔS vale 2πr, que é uma volta. O ΔT é o tempo, que a gente chamou de período. Então vai ficar 2πr sobre t. Essa é a velocidade linear. A angular não tem o r, ó. É só o ângulo, 2π, 360 graus, sobre o tempo que é o período, t. Então a única diferença de uma para outra é a presença do r na linear. A angular não tem o r. E o que seria o r? O r seria o quê? O r seria justamente o tamanho da volta que eles estão fazendo, né? O tamanho da pista deles. O raio da órbita, né? O raio da trajetória circular. Por exemplo, qual dos dois aí pelo desenho tem o maior raio? B. O corredor B. Isso. Se eu puder desenhar aqui uma linha, o raio seria a distância do centro da pista até onde eles estão, ó. Esse daqui seria o raio do ar. Deixa eu só botar ele mais escuro. Eita, que ligaram o liquidificador. Pra mim era Fórmula 1 agora há pouco. Ô, comédia. Esse daqui que eu vou botar de vermelho vai ser o raio do ar. Deixa eu só aumentar a linha aqui para vocês poderem ver. Esse Rzinho é pi, é? Pronto. Como é? 3,14. Esse Rzinho aí é o símbolo de pi, né? 3,14. É. O negócio da circunferência? É. O cálculozinho lá, 2,pi. Pi, né? O pi, o valor do pi é 3,14. O R é o raio. O R é o raio. O pi é o pi, 3,14. Eu vou desenhar o raio do B, ó. Se liguem aí. O raio do B vai do centro até a pista dele, ó. Que eu vou botar de preto agora. Preto não, de azul, né? Só deixar mais a linha mais grossa para vocês poderem ver, ó. Pronto. Enquanto o raio do ar, eu acho que vai ficar melhor de ver se eu puxar aqui para lateral, ó. O raio do A é o de vermelho e o raio do B é o de azul, ó. Todo mundo entendeu? Então o raio do B é maior. Então a velocidade linear dele é maior do que o do A. Ok? Então olha aí a fórmula. 2πr sobre t é a velocidade linear e 2π sobre t é a velocidade angular. Ei, professor, e na questão eles vão dar o tamanho do raio? Tem que dar, né? Vamos para a questão aqui, para ficar mais claro. Pronto. Olha só a questão. O que é que a questão fala pra gente? Um corpo em movimento circular uniforme, de raio 2 centímetros. Já me deu o valor do raio. Eu já vou botar aqui em negrito, sublinhado. Esse é o valor do raio. Completa 20 voltas em 10 segundos. Olha aí, ó. São dados importantes. 20 voltas em 10 segundos. Determine o que ele pede no item A. A frequência desse movimento. Então a gente vai ter que dizer qual é o número de voltas a cada segundo. Ele está me dando 20 voltas em 10 segundos. Isso não é frequência ainda.
frequência é o número de voltas por segundo. É só fazer uma regra de 3, né? Simples. Aí o item B ele pede o período, que é o tempo para uma volta. Aí o item C ele pede a velocidade linear e o item D ele pede a velocidade angular. E ele dá o dado. O π é aproximadamente 3. Pediu para arredondar o π. Então vamos lá. Pro item A. Deixa eu passar para outra lousa aqui. Pronto. Vamos lá. Vou pegar aqui o item A para resolver com vocês. Ele pede a frequência. Então vamos fazer uma regra de 3. Se ele dá 20 voltas deixa eu ajeitar aqui os cálculos para ficar mais simples de entender. Se ele dá 20 voltas, botar a setinha para a regra de 3. Pronto, se ele dá 20 voltas em 10 segundos, quantas voltas ele vai dar? Vou botar X durante 1 segundo. Todo mundo entendeu essa regra de 3? Se ele dá 20 voltas em 10 segundos, 1 segundo vai ser quantas voltas? Mas de onde é esse 1 segundo? É da definição. Ah, né? sim. Por exemplo, o que é frequência? É o número de voltas a cada segundo. Uhum. Tá? Então vem da definição, esse 1 segundo. Aí fazendo a continha, galera. Então, tipo, eu fiz a conta aqui, aí deu 2 voltas. A cada segundo que você passava, ele deu 2 voltas. Isso. Ali tem 1 segundo, então você multiplicando 20 por 1 vai dar 20. E 20 você vai dividir por 10. Isso, vou fazer aqui embaixo, ó. Vai ficar assim. X vezes 10 vai dar 10x. Deixa eu apagar aqui essa volta, botar um igual. 10x é igual a 1 vezes 20. Não seria mais fácil dividir 20 por 10, 10 por 20 não? Tipo, direto? Não, com certeza. Né? A gente pode pular os cálculos aqui. Se vocês estão craque em regra de 3, é só multiplicar. Vai ficar 10x é igual a 20. Então, x é igual a 20 sobre 10. Cuidado para não confundir. Né? Não é 10 sobre 20. É 20 sobre 10. X vai ser igual... Espera aí que deu uma travada aqui. Vai ser 20 dividido por 10 vai dar 2, né? Eita, travou o PowerPoint. Cadê aquele cara que ele quer acabar? O PowerPoint tá gravando, ele desapareceu, tá muito estranho. Tá com lag, né? Quando eu escrevo aparece depois. Não sei. Acho que sim. Tá aqui, eu tenho que acabar a aula mesmo,
Essas torcidas aí acho que tem todo mundo tá contra isso, eu acho. Travou mesmo aqui, ó, o PowerPoint. E agora? Ó, a macumba. Isso aí é praga do Júnior. Júnior sendo Júnior. Vou fechar e abrir de novo ele aqui. Engraçado é que... Esse aí que queria que a aula acabasse é o mesmo que quer que o tempo se prolongue da quarentena. Vixe, Deus me livre, meu filho. Não aguento mais ficar em casa. Nem eu, nem tem que voltar normal, volta normal. Rapaz, vocês estão vendo que dorme muito, né? Eu tô contando a frequência de sono que eu sinto por eu não dormir fazendo atividade. Ei, vocês já pensaram numa coisa? Tem tipo, quem tá em Horizonte, acho que o Paulo Sérgio nem tá na aula porque não tá conseguindo entrar, porque é um amigo da sala. Tipo, quem tá em Horizonte tá assistindo friozinho agora, tipo, com o ventilador atrás, só escutando a aula, sabe? Dá um sono. Só um pouquinho, não é muito não. Mas é um friozinho com tá todo bom ligado, Tá um friozinho gostoso. Como é que vai ficar nossas provas? Vocês estão com saudade da comida da escola? Sim, da feijoada também. Só do frio. Sim. Como faz? O Jean fala muito pouco, mano. Fala, Até Jean. tu, Jean, Todo até mundo tu, calado, Jean. todo mundo calado. Deixa só o Jean falar. Fala, Jean. Mas eu tô com saudade da rotina. Da convivência, É sabe? nóis, Da comédia. Eu nem sei mais que horas eu acordo mais. Hoje eu acordei 8 horas, por milagre de Deus. Tô abrindo aqui, galera, de novo. PowerPoint. Douglas, como é que vai ficar nossas provas? Assim que a gente vai voltar, a gente vai fazer logo. Não fala não. Pois é, né? Eu conheço escolas... Essa semana já deve mexer não, né? Já era pra ser. Segundo o calendário, né? Já era pra gente estar. Online. Passa prova online. É verdade. Não, deu me livre. Já era pra gente estar fazendo prova já. Mas é confiável. Com certeza. Eu quero prova online, gente. Douglas, e a feira de ciências? Pois é. Diz que a prova do Enem vai ser online, porque a nossa não pode ser. Pois é, a prova online é bom. Douglas, como é que fica a feira de ciências? Quem é que já fez prova online? Responda já sobre a feira. Eu. No curso de informática, foi? Foi. Eu fiz da Jéssica. É tu, Jean? Fiz no curso de informática. A dificuldade que eu vejo em fazer prova online, que eu acho que todo mundo vai ver, essa dificuldade é, por exemplo, beleza, vou passar uma prova estilo Enem, ABCDE, mas aí você vai ter internet pra pesquisar, entendeu? Não vai ser justo. Não vai ser só você e a prova. Mas a prova é personalizada. Como é? Deixa pouco tempo. Deixa ele estudar e deixa pouco tempo pra resolver. Alguma coisa assim. Ah, fazer tipo uma prova com tempo? Tipo um tempo rígido, tipo do Enem, é um dia. Mas o nosso vai ter menos tempo. Nós vai estudar para essa prova. A nossa prova vai ser pouco tempo para responder. Para não dar tempo o povo pesquisar. Não, deixa eu fazer quando voltar às aulas. Não, deixa pra quando voltar mesmo. Pois é, galera, quem vai decidir isso aí é a gestão, né? Algumas escolas estão fechando a média só com a parcial. Adoro. Abençoa, Senhor. Né? Tomara que seja do mesmo jeito. Mas ainda não foi decidido, deu não. uma na parcial. Gente, professor, é fácil. Pois é, não foi decidido ainda não, sabe? Não teve reunião ainda pra isso aí. Rapaz, se for decidido a partir da nota parcial, em português tá crime. Passa nós direto. Graças a Deus. Eu nem fiz todas as parciais ainda. Eu só fiz uma. Eu fiz uma. Juntar as nossas atividades aqui, tava certo, nós tava passado já. O pessoal da minha sala não fala. Estão quietos. Cala a boca, Luiz, mano. Pronto. Consegui, galera, aqui. Vou exibir de novo pra vocês aqui. Oba. Kátia. Exibir o meu quadro aqui. Agora todo mundo calado para começar a aula de novo. Pronto, a gente tava calculando a frequência, né? Pode ouvir música. Só quando estiver copiando, né, o quadro. Caramba, meu irmão.
Pode até comer na hora da aula, imagina ouvir música. Imagina ouvir música. Então, galera, vai ficar assim, ó. Frequência é igual a 20 dividido por 10. Né? Frequência é igual a 2 voltas por segundo. Isso é a nossa frequência. Ele dá 2 voltas a cada segundo. Vamos para o item B. Qual é o período agora? Ou seja, qual é o tempo que ele demora para dar uma volta? A gente pode fazer pela regra de 3 também. Deixa eu montar a regra de 3 aqui para vocês perceberem. Ficaria assim, ó. Se ele dá 20 voltas em 10. A letra B pergunta sobre o quê? Letra B, tá perguntando o quê? Qual o período? Tempo, né? Tempo para uma volta. Tá certo. Foi mal, o microfone estava longe. Qual o tempo necessário para se completar uma volta? A gente vai usar de novo a regra de 3. Ó. Se ele demora 20 voltas em 10 segundos, então agora o x vai ficar onde tem o tempo. Ó. Qual o tempo para ele dar uma volta? Pronto. Essa é a regra de 3 que a gente tem que fazer para descobrir o tempo. Tempo de uma volta. Isso é período. Enquanto frequência é o número de voltas por segundo, o período é o tempo que passou para uma volta se completar. Então, fazendo essa regra de 3 aí, vai ficar como? Vai ficar 20 vezes x. Sim, 2 voltas em 1 segundo, então uma volta vai ser 0,5 segundos, não é não? 0,5. O resultado é esse aí. 20x, né, ó, multiplicando aqui a regra de 3, 20x é igual a 10 vezes 1 é 10. Então agora sim, aí passa o 20 dividindo. Douglas, em algum momento a gente vai usar período e frequência, algum cálculo? Vamos sim. Quem falou comigo? Cauã. Se a gente vai usar frequência e período em algum cálculo. Sim, Cauã, a UES, ela costuma cobrar mais questões de movimento circular do que o Enem. Mas tanto o Enem quanto a UES, eles cobram movimento circular de forma diferente. O Enem ele vai cobrar mais a parte teórica, enquanto que a UES ela faz perguntas mais diretas. Né? Essa questão aqui ela foi inspirada mais na UES do que no Enem. Né? Você vê que tem só um enunciado curto, e aí ele já vem pedindo as coisas. O Enem não é assim. O Enem seria como aquele primeiro exemplo que eu dei para vocês. Esse daqui, ó. Do garoto, os 2 corredores numa pista circular. Tá aqui. Né? O Enem perguntaria, por exemplo, se quem está mais rápido, falando de forma linear, né? Qual é a velocidade linear do B ou do A? Ou seja, ele dá algumas informações teóricas na questão, mas ele faz uma pergunta também que não envolve muito cálculo. O Enem é assim, a UES é diferente. Mas ambos precisam que você saiba o que é frequência e o que é período. Né? Porque, por exemplo, a gente descobriu a frequência. Não foi? Se eu quiser saber o período, pessoal, tá aqui a fórmula. É só inverter a frequência. Não precisa nem fazer a regra de 3. Já que frequência e período, um é o contrário do outro, se eu descobrir a frequência,
Basta eu inverter ela que eu acho o período. Não precisa nem fazer a regra de 3, como a gente está fazendo aqui, a regra de 3. Mas, Douglas, se em alguma fórmula um dos fatores for o período, se eu usar a frequência, vai estar errado o valor da frequência ao invés de usar o valor do período? Entendi. Se usar o valor do período na frequência, né? Você pode ver que os dois são diferentes. Olha quanto é que vai dar o período. 1 sobre 2. 1 sobre 2 dá quanto? Em números. Dá 0,5. 0,5 segundos. Ou seja, eu vou tirar o x e colocar t de tempo para significar período. Olha aí como um é diferente do outro. Enquanto que o a frequência, é duas voltas a cada segundo, período é o tempo que passou para uma volta se completar. Ou seja, passou meio segundo para uma volta se completar. Então, se eu colocar o valor do período no lugar da frequência, vai dar errado o cálculo, porque eles são diferentes. O significado deles é diferente. Tá bem? Vamos agora para C. Ele quer a velocidade linear. Então, vou pegar aqui, ó. V vai ser igual... Vamos voltar para o quadro anterior. Vamos pegar a fórmula de velocidade linear. Pronto. Tá aqui, ó. Velocidade linear. V é igual a 2πr sobre t. Então, vou pegar isso aqui e botar lá na nossa questão. A gente vai fazer esse cálculo para encontrar a velocidade linear. Deixa eu só levar para a nossa questão aqui. Pronto. Então, o item C vai ficar V é igual 2πr sobre t. Vamos usar os dados, substituir os dados da questão. Aonde tem π, a questão quer que eu coloque quanto? Lembram? Lá no começo da questão, estava dizendo que a questão queria que botasse 3. Isso. Que era, ele pediu para eu arredondar. Então, não posso botar 3,14. Porque ele pediu na questão. Só então, 3. Professor, então seria 2 vezes 3 vezes 2, que é o número do raio. Tudo sobre 10. É o tempo que a questão está dando. Tudo sobre o período. Não é sobre 10. Esse t é de período. Quanto é o período que a gente descobriu? 0,5. 0,5. Ah, então não, não é o tempo que total, a questão do centro descobriu. Isso, não é o tempo total. É o t, ele significa tempo para uma volta, né? Que é o nosso período. Então, olha aí, ó. 2, o π vale 3, o r vale 2 centímetros, né? E o t de período vale 0,5. Então, fazendo esse cálculo, vai ficar 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. E aí 12 sobre 0,5. Isso vai dar um total de 24. 24, é. 24. Olha a unidade. Cuidado com a unidade, galera. Centímetros por segundo. Porque eu não mudei o raio de centímetro para metro. Então, ele continua em centímetro. Então, ficou 24 centímetros por segundo. A não ser que ele tivesse pedido na questão. Dê as unidades do sistema internacional. Aí, a gente ia ter que passar isso aí para metro. Para ficar metro por segundo. Aí, como é que seria? Se fosse em metro por segundo. A vírgula sairia daqui e voltaria 2 casas, ó. Deixa eu só ajeitar aqui.
Pronto. Aí não está mais em centímetro. 24 centímetros, na verdade, são 0,24 metros. Né? Então tá aí. A velocidade linear é essa daí. E a velocidade angular? Que é a última coisa que a questão pede. Professor? Pois não. O senhor vai passar esse arquivo para nós? Eu vou salvar em PDF. Esse quadro da gente eu vou salvar em PDF. E aí vou jogar nas 3 plataformas, né? Tanto no Aluno Online, quanto no grupo do WhatsApp, quanto no Google Classroom. Pra gente ver como é que faz e pegar, né? Isso, até porque tem muita gente que não está assistindo a aula, né? A gente tem quantas pessoas aqui na aula? A gente está com 33 pessoas, ó. Só? Dos quatro primeiro ano. É 31. É 31. É, 31. Porque conta comigo 2 vezes aí, né? Veio foi muita gente. Ou seja, dos 4 primeiros anos, a gente não tem nenhuma turma direito. Então eu vou deixar tanto essa aula gravada no YouTube, quanto esse quadro aqui para vocês, para todos aqueles que quiserem ver como é que foi a aula, né? Revisar a aula. Tranquilo? Professor, eu não encontrei na primeira aula o vídeo da primeira aula. Eu também não. Eu procurei e não achei. Calma. Mas tu mandou pra mim, Cauã. Como é que tu não achou? Não, a primeira aula eu mandei tem, pra galera. tu via o WhatsApp. O professor mandou via o WhatsApp no grupo. Não. Aí eu te mandei. É só procurar. Se tu receber a mensagem encaminhada. Ah, mas dava. Não. É só você clicar também, dá. Essa é a nossa terceira aula virtual, certo? É. A primeira eu consegui gravar. A segunda deu erro na gravação, porque eu estava usando um outro aplicativo. E essa terceira eu estou conseguindo gravar. E aí então vai ter só 2 aulas lá no YouTube. Eu vou enviar o link de novo para vocês. Douglas. Oi, pois não? Explica C de novo? Sim, explico. Na hora. O item A ele pediu frequência. O item B ele pediu período. O item C ele pediu velocidade linear. Ou seja, a velocidade por cima da linha. E o item D ele pediu velocidade angular, que é a velocidade do ângulo. Se a gente for voltar lá para o quadro, aonde eu ensinei para vocês, ó, aonde tem falando de velocidade angular e velocidade linear, deixa eu voltar lá. Tá aqui, foi quando eu dei esse exemplo dos corredores, ó. Existe uma velocidade chamada de linear, que é o ΔS sobre ΔT. E esse ΔS é o comprimento da circunferência. Por isso fica 2πr. E esse ΔT é o período. Por isso fica T. 2πr sobre T. Essa fórmula é a fórmula da velocidade linear. Eu copiei ela lá para o nosso quadro, para o nosso outro quadro da questão. Resolução da questão. Tá aqui ela, ó. Vou até pôr uma moldura aqui nela para vocês enxergarem melhor. Tá aí ela. 2πr sobre T. Essa é a velocidade linear. Por cima da linha, pela pista, pela própria pista. Então, aonde tem π, eu coloquei 3, porque foi o que a questão pediu. A questão mandou eu arredondar o π. Aonde tem R, ele diz no enunciado, ó, o raio é de 2 centímetros. Coloquei 2. E aonde tem T, de período, a gente calculou aqui no item B. O período é o tempo para uma volta, vale 0,5. Então só fiz substituir os dados. E aí multipliquei os de cima, ó. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 2 dá 12.
Aí vai ficar 12 sobre 0,5. Aí quando a gente vai dividir 12 por 0,5, dá 24. 24 centímetros por segundo. Essa é a velocidade linear desse corpo, né? Aí eu disse, caso a questão pedisse para passar para o sistema internacional, as unidades do sistema internacional não pode ser em centímetro por segundo, tem que ser em metro por segundo. Aí foi só afastar a vírgula de volta 2 vezes, passando de centímetro para metro. Mas a questão não pediu isso não. A resposta certa já é essa daqui, que eu vou botar de negrito. Pronto, negrito e sublinhado. Essa daí já é a resposta. Velocidade linear. E o item D, a velocidade angular. Galera, a gente tem 2 formas de calcular. Vamos voltar lá para o quadro das velocidades. A velocidade angular vai ser apenas, olha a fórmula dela aí, ó. 2π, que é a volta, uma volta no ângulo, né? 360 graus, é 2π, sobre t, que é o período. Posso calcular desse jeito aí, ou então usando essa fórmula maior. Eu já sei quanto é o v, eu já sei quanto é o r. Vai sobrar só o w para calcular, que é a velocidade angular. Então vou pegar essa fórmula aí que é mais rápida. Levar ela lá para a questão. Pronto. Então, aonde tem V, eu vou colocar 24. Deixa eu só passar aqui, copiar para cá, substituir os dados, né? V é igual a W vezes R. Vamos substituir os dados. O V vai ser 24. O R vai ser 2. Vai sobrar só o W para calcular. Velocidade angular. Quando a gente encontra uma velocidade, fica fácil de encontrar a outra. É só multiplicar por R, né? V é igual a W vezes R. Aí nesse caso, 2 vai passar dividindo. O 2 vai passar dividindo, então vai ficar 24 sobre 2. Dá igual a 12. Isso, vai dar igual a 12. Deixa eu fazer direitinho aqui, porque eu vou salvar o quadro para a galera poder entender. Tá. Pronto, 24 sobre 2. Agora é só pôr o resultado. W vai ser igual a 12. Aí a unidade, pessoal, é radianos por segundo. Essa é a unidade de ângulo, né? Graus ou radianos. Como a gente viu lá no começo da aula, tá bem aqui, ó. Esse quadro aqui. Graus é 0 graus, 90 graus, 180 graus e assim vai. Radianos é com π. 0π, 90 é π sobre 2 radiano. O 180 vale π radianos. Então, essa é a unidade de ângulos, né? Por isso, nosso quadro ficou em radianos por segundo. Não é mais em centímetros por segundo. Então, tá resolvida a questão. Tranquilo? E aí, para finalizar nossa aula, eu queria falar só como que a gente pode transferir o movimento circular de um canto para outro.
Existem 3 formas. A transmissão por contato. Observem a figura aqui, ó, que é a engrenagem dentro de um relógio, né? Uma engrenagem gira e empurra a outra. Então, uma está em contato com a outra. Uma está fazendo a outra girar, né? Enquanto uma gira, vai empurrando a outra para girar junto. Isso é transmissão por contato. A segunda transmissão é por correia. Como vocês estão vendo aqui na figura, ó, na correia da bicicleta. Ó. Existe uma coroa maior, uma coroa menor e uma correia ligando elas duas. Quando a correia gira, as duas giram juntas, né? Essa transmissão é chamada de transmissão por correia. Tanto na transmissão por contato como na transmissão por correia, a velocidade linear é igual, né? Mas a angular não. Dá para vocês perceberem aí que uma vai dar uma volta mais rápido que a outra. Correto? É a A ou é a Sim. B? A A ou a B vai dar uma volta primeiro? B. A B. Isso, a menorzinha, a B. Dá uma volta primeiro. Então a velocidade do ângulo não é igual. Uma dá uma volta primeiro que a outra. Mas a velocidade linear é igual. Tá? Aqui. Bate mais não. Aí já tá. A última transmissão é a transmissão por eixo. Ou seja, existe um eixo que passa pelas duas ao mesmo tempo, ó, pelo centro. Quando o eixo gira, elas giram completando uma volta juntas. Como se fosse o eixo da bicicleta aqui, ó, ligando uma coroa à outra, né? Nem tá na figura aí. Um pneu de carrinho, quando é ligado assim ao outro. 2 pneus de carrinho, excelente exemplo. Vocês imaginam cada coisa que eu nem imagino. Excelente professor, exemplo. pode explicar de novo? Filosofou. Posso sim. Só o que eu tô falando, Webster, é que existem 3 formas de eu passar o movimento circular de um canto para outro, né? E isso é muito útil no nosso dia a dia. A primeira forma é por contato, a segunda forma é por correia e a terceira forma é por eixo. Então vamos olhar por contato. Eu sei, é por causa que, tipo, uma pessoa tinha mandado no chat perguntando. Aí já que eu não entendi também direito, eu mandei o áudio. Show, obrigado. É porque eu não tô de olho no chat. Quem foi? Foi o Alceu, né? Tô vendo agora. É. Pois valeu, Luiz. Vamos lá de novo, então. De nada, chefia. Então, olha só, existem 3 formas do movimento circular passar de um canto para outro. O primeiro é o por contato, que nem eu botei no início da nossa aula. Olha só essa figurinha aqui, ó. Vou aumentar essa figura para vocês. Pronto. Deixa eu jogar ela para frente. Aqui. Essa daqui é onde uma engrenagem empurra a outra, né? Enquanto uma gira, a outra gira junto porque é empurrada por ela, né? Esse tipo de transmissão de movimento circular é chamado por contato, porque uma está realmente empurrando a outra. Volta lá pro quadro, que é esse primeiro aqui, ó, né? Enquanto a A gira, encosta aqui na outra, empurra a B para girar, ó. Então elas giram juntas, uma sendo empurrada pela outra, como se fossem rodas cheias de dentes, né? Rodas dentadas. Nessa quarentena só para aprender física mesmo. Tá dando para aprender mesmo? Sério? Porque eu tô odiando essa quarentena. Porque eu não consigo... Eu não tô entendendo não, mas vai. Pois é.
Saudade de escola. Lá, revolução. Ninguém sabe que vai perder, só sabe que todo mundo vai perder. O ruim é porque eu não consigo perceber se vocês estão entendendo ou não. Eu não tô olhando pra vocês, né? Então é ruim demais. Essa quarentena pra mim é quase uma escola. Eu passo o dia fazendo atividade. O problema é que não tem ninguém com quem eu converse. Rapaz. Cauã, tô aqui, Cauã. Ontem eu fui Tá acabando, galera. Falta 2 semanas. 2 semanas pra mim é 1 ano. Um dia é 1 ano. Passa o dia inteiro 2 semanas é 1 milênio. Tá pedindo tanto. Isso vai depender se não aumentar o período. Eita, é verdade. Rapaz, eu nunca pensei, mas eu estou com saudade da escola e quero voltar, porque ontem eu fui dormir 1 da manhã fazendo atividade e hoje eu acordei 7 da manhã pra fazer atividade. Alguém percebeu uma coisa que, tipo, pela primeira vez nós escuta aluno dizendo que tá com saudade da escola? Eu tô. É um milagre. Isso é coisa de aluno do liceu mesmo. Meu primo dizia a mesma coisa. Só que ele saiu de lá. Eu não tô nem com saudade mais da escola, tô com saudade do povo. Porque, sinceramente, eu não tô conseguindo aprender nada nessa quarentena. Não dá não. É nóis, Evelyn. Pela distância é muito ruim de aprender. Eu já não aprendi na escola, imagine longe. Ai, meu Deus. Na regular é bem diferente, o Gustavo tá dizendo. Sinto saudade de umas certas pessoas lá da sala, das pessoas que eu perturbava. Né, de tirar onda, de brincar. De passar a aula toda falando, né? Ah, vai que tá lá, tá? Você tava lá atrás, você era antipopular, não fala isso. Ih, falou que ninguém gostava de tu, ó. Saudade do povo mandando Luiz calar a boca. Saudade do desenho do Wesley, não mandou mais. Né? Tá me devendo a figurinha, viu, Wesley? E aí, galera, posso acabar? Não tô tendo mais tempo, não. Já quer acabar? Por favor, professor, acabe. Por favor. Professor, se for pra acabar, tem que acabar daquele jeito que o senhor começa a aula. Olha aí, não, se for pra acabar, eu já perdi do outro lado do fone, que a gente vai papocar a saída de som. Pode sair de fone. Eu tô doido. Eu tô de fone e com o volume alto. Gente, a aula não acabou. Deixa o professor terminar que eu tenho mais coisa pra fazer. Obrigada. Também. Também. Porra. Pode falar. Tá bom. E aí, posso? Por favor. Bora, precisa acabar aqui a aula com vocês. É difícil demais a distância. Mas vamos lá. Voltando pro quadro, pessoal. Já caminhando pro final. O que é que eu tô dizendo pra vocês? Vai ficar aí uma questão só pros mais interessados, né? Que é essa daqui. É a questão do Enem. Enem de 2006. Então vai ficar aí só pros mais interessados. Vocês pegam o arquivo e tentam fazer ela. Ela é bem simples. Mas o que é que eu tô querendo acabar aqui a aula? Que existem 3 tipos de forma de passar o movimento circular de um canto para o outro. Por contato, por engrenagens, onde a velocidade linear é igual. Pelas correias, onde a correia liga uma à outra, uma roda à outra. A velocidade linear também é igual. E por eixo. Quando o eixo gira, as duas completam uma volta juntas. Se completam uma volta juntas, a velocidade angular é igual. Então é isso. A gente não tá escutando. Né? Aí tem a questão aqui que vai ficar aí pra vocês resolverem, tá certo? Professor, alô, você vai passar mais atividade essa semana? Não, vou não. Ah, tá, que bom. Tá bom? Graças a Deus. Eu tô dando amém. aula online justamente para evitar de passar atividade para vocês. O senhor só pode ser um anjo. Beleza? Mas tentem, galera. Vocês precisam se esforçar. Já que a gente não tá presente, vocês precisam se esforçar em tentar aprender, né? Então vai ficar aí o arquivo. Vocês professor, tentam resolver a questão. E aí, pode falar.
O senhor passou na aula passada que o senhor fez online também, passou alguma atividade? Não, as minhas duas aulas virtuais com vocês foi só sobre solucionar as dúvidas de vocês sobre a atividade que eu passei na primeira semana. Show. Eu não sei se... essa agora é a primeira que o senhor passou estando dando a videoaula online. Isso, conteúdo mesmo, né? Foi a primeira, exatamente. O senhor pode passar para a tela do computador na questão para eu tirar o print? Já ir fazer? Posso, só um minuto. Tirar logo foto dessa tela. Pronto. Ah, rapaz, ó o outro. Tá aí, assistindo aula no celular e tirando foto do celular com o outro. Então, quem quiser, eu vou postar Esse aí. no fim do dia. Tá? Mas Esse essa é a questão do Enem, de 2016 aí, vocês tentam fazer. Posso tirar? Pode. Pera, vou tirar a foto. Não. Ah, beleza. Ainda bem que eu desliguei o fone. Caiu a biqueira da casa do meu vizinho, foi um barulho desgraçado, quase fui surdo. Vixe Maria. Tomou um susto, hein? Quase morreu do coração. Rapaz, eu não aguentei esperar pra comer não, que eu já comi, já, assistindo. Eu tô morrendo de fome aqui. Galera, eu vou finalizar a aula. Queria agradecer aí a presença de todo mundo que se fez presente. Né? Muito boa. É nóis. E aí, vamos que vamos. Acabar esse tempo aí pra gente poder aprender direitinho pessoalmente, né? Saudades aula. É sim. Eu jurando que era ir aqui no segundos, agora eu tô durante esse tempo. Mó saudade. O Jean saiu, é? Tô escutando mal o Jean. Jean que mandou adeus, é? Né? Aquela voz de locutor. Cadê, mano? Pessoa terminar daquele jeito, pessoa tem que terminar daquele jeito. Bora, vai. Já terminou já a aula? Ei, vamos, ativa os microfones aí, ativa. Eita, nós. Tá Eu vou fazer barulho. Vai ficar aquela bagunça. O Jean falou, ressuscitando. Aí, Jean. Bora, galera, vou acabar a aula, Pronto, menino, passei, menino, já. Olha só. Professor, começa a ser essa aula. Peraí, ó. Posso? Lá vai. Pode. Aquele bom Pode, dia pode. pra vocês. Tá bom, bora. Ai, só minha voz. E só minha voz. Ai, meus ouvidos. Eita, Deus. tirar o fone, não. Vai, 1, 2 e... Bom dia, primeirão! Ah, bem, isso dá certo não. Dá não, mano. Oi, e aí? Ó aí, tô vendo o irmão do Luiz. Ei, galera, eu vou encerrar a chamada. Tchau pra vocês. Beleza. Até mais. Valeu. Até. Tchau. 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 Valeu. Valeu.